E aí, pessoas que já tomaram vacina e não viraram jacaré, tudo bem com vocês? O pior é que eu contei essa história aqui para os chineses que trabalham comigo, ninguém acredita. É muita vergonha. Ai, ai. Enfim, hoje é Ano Novo Lunar aqui na China, na Ásia de modo geral, que também é conhecido como Ano Novo Chinês. E, não por coincidência, é o ano do boi. De acordo com o calendário lunar, hoje começa o ano 4719. A China usa esse calendário mais para feriados e etc. E de modo geral a gente segue o calendário gregoriano. O calendário lunar é um pouco diferente do calendário solar e tem 354 dias. E aí a cada sei lá quanto tempo eles adicionam um mês para poder fechar a conta dos dias que ficam faltando. E aí uma lenda diz que próximo dessa data tinha um monstro chamado Nian que vinha destruir a casa das pessoas e comer gente. Um idoso disse que ia dar um jeito nesse monstro, passou a noite inteira acordado lutando com ele e soltando fogos de artifício, etc. Colocou uns papéis vermelhos espalhados pela cidade e a galera acordou no outro dia e estava tudo resolvido. E aí, óbvio que é por causa do cara. E desde então as pessoas usam vermelho no dia de hoje, colocam esses papéis vermelhos em vários locais, soltam fogos de artifício, que na verdade aqui na China é banido de um modo geral, fogos de artifício, mas eles soltam uns estalinhos e tal, para espantar esse monstro. Durante a Revolução Cultural, houve uma tentativa de se livrar de coisas antigas e tradicionais da China, e o feriado passou a se chamar Festival da Primavera. Na verdade já tinha esse nome, mas não era muito difundido, era mais localizado em algumas áreas da China. O resto do mundo chama de Ano Novo Chinês porque tem chinês em tudo quanto é lugar, né? Então eles estão todos espalhados e aí no fim acaba pegando o nome por causa da cultura. Mas vários outros países também seguem esse feriado, como por exemplo o Vietnã, que chama de Tet. E aí abro um parênteses aqui que, para quem já leu alguma coisa sobre Guerra do Vietnã, a ofensiva do Tet foi uma das mais importantes, que inclusive aqui chama Guerra contra a Invasão Americana, se eu não me engano. Mas também tem o Camboja, nas Filipinas, na Malásia, Singapura, Hong Kong, Macau, Tailândia, Indonésia, Taiwan e a Coreia do Sul. Todos eles também celebram o Ano Novo Lunar, com diferentes nomes, claro, e diferente quantidade de dias de feriado. Aqui são 3 dias oficiais de feriado, mas depende de cada região. Eu vou ficar 11 dias em casa, porque conecta com os fins de semana também, mas tem gente que pode ficar mais tempo. Tem gente que já viajou 2 semanas atrás para poder chegar em casa a tempo e poder ficar com a família mais tempo, porque o Ano Novo Chinês é basicamente ficar com a família. E a noite anterior, que é hoje à noite, que seria pra gente o Réveillon, é a data mais importante, que é quando as pessoas se reúnem para fazer um jantar, etc., que é semelhante ao que a gente tem no Natal no Brasil. E aí também é muito comum as pessoas fazerem orações e oferendas depois do jantar, antes da meia-noite, nos templos e pedindo coisas boas pro próximo ano, etc., o que a gente também faz no Brasil no Ano Novo. Mas aí por que tem gente que já viajou 2 semanas atrás? Porque o Ano Novo Chinês é a maior migração humana que existe. Em 2019 foram cerca de 3 bilhões de viagens. E esse ano, mesmo com as restrições provocadas pela Covid, por exemplo, a China está fechada ainda, então é um processo complicado sair da China e voltar. Só internamente, mais de 400 milhões de pessoas vão viajar, mesmo com todas as restrições entre províncias, etc. A fábrica que eu trabalho já estava operando com 50% do efetivo semana passada e tem gente que chega a se demitir para poder viajar bem antes. A ideia é tentar evitar esse tipo de situação aqui. Os engarrafamentos gigantescos e filas enormes, porque é horrível viajar durante o Ano Novo Chinês. Então as pessoas tentam viajar o mais cedo possível. Eu não viajei porque se eu for para alguma província que por acaso se torne médio risco ou alto risco por conta da Covid, eu não posso voltar para casa, ou se eu voltar eu vou ter que fazer quarentena de 14 dias, mais 14 dias de observação. E esses primeiros 14 dias de quarentena a minha empresa não vai pagar, né? E eu preferi ficar aqui na minha região, fazer hiking com os amigos, etc. Até porque eu tenho garantido o dinheiro da cerveja do mês que vem. E para cada um dos
15 dias de celebração do Ano Novo Chinês tem um certo tipo de tradição. No primeiro dia eles soltam fogos para espantar os maus espíritos. No segundo dia, filhas casadas visitam os pais de amigos, que é uma tradição muito mais antiga, né? Que hoje já não funciona dessa forma, mas é só a parte da tradição mesmo. No terceiro dia eles queimam papéis vermelhos em cima de lixo. E nativos de Hong Kong veem esse dia como um dia de azar, então eles não saem de casa e por aí vai. E também algo que acontece no primeiro dia é a dança do leão e do dragão, para espantar maus espíritos. Eles acreditam que o som alto dos tambores, mais a cara agressiva dos leões e dos dragões, espantariam maus espíritos das casas. Em Hong Kong, inclusive, eles usam essas danças para quando eles abrem um negócio novo, como um restaurante, por exemplo. O leão e o dragão vão lá e dançam e fazem oferendas, etc. E apesar da China ter inventado os fogos de artifício, eles são proibidos no país todo, porque tem 1,4 bilhões de pessoas. E imagina todo mundo soltando fogos ao mesmo tempo. E já aconteceu algo assim lá para 2006, 2007, se não me engano em 2013 também. Gerou uma poluição muito grande, porque eram muitos fogos sendo queimados ao mesmo tempo. Então o país meio que baniu, e eles vêm usando drones para esse tipo de evento quando tem datas comemorativas. Em cidades menores que é como eu moro, ainda acontece esse tipo de coisa. Algumas pessoas soltando fogos, mas não tem mais queima de fogos oficial do governo como existia anos atrás. E o último dia de celebrações é também conhecido como o Festival das Lanternas, que tem aí mais de 2.000 anos de história. As lanternas são normalmente feitas de papel, e uma das lendas diz que o imperador Ming era muito amigável ao budismo e viu os monges colocando essas lanternas nos templos, e resolveu espalhar essas lanternas pela cidade inteira. Existem aí outras 5 lendas sobre a origem do festival, que também é um dia para celebrar e acender velas para os espíritos acharem o caminho deles de volta e indicar para onde é que eles deveriam ir. Uma outra tradição bem conhecida é o Hongbao, que são esses envelopes vermelhos que as pessoas colocam dinheiro dentro e dão para outras pessoas. De preferência, o dinheiro dentro tem que ser número par, não pode começar com 4, já que o som da palavra 4 é muito semelhante ao som da palavra morte. E existe meio que um protocolo social do quanto que se dá para as pessoas, para ninguém ficar ofendido, mas também não tem um limite. Inclusive dentro do chat a gente pode fazer esse envio dos envelopes vermelhos. E é interessante que supermercados normalmente eles entregam pacotes de envelopes, do envelope vazio para a gente usar com a marca do supermercado e tal. Esse ano ninguém deu, deve ser por causa da Covid, eu não recebi nenhum esse ano. Com dinheiro eu nunca recebi. Esse vídeo, como sempre, é só um recorte, já dizia o Felipe Figueiredo, porque a China tem uma história muito antiga, qualquer coisa aqui são 5.000 anos de história, mas eu vou deixar os links do que eu pesquisei aqui embaixo, na descrição do vídeo, quem quiser ler. Fiquem em casa, tomem vacina e feliz ano novo.